na análise de categorias de cabeamento óptico, eu achei fantástico esse gráfico. Tá aqui embaixo a referência onde vocês encontram o original dele. Mas eu achei tão legal ele, porque é o seguinte, ó, a gente consegue aqui na vertical ter uma síntese bem direta de todos os tipos de protocolos, desde os 10 megabits até os 10 gigabits aqui, que é uma escala de 1000 vezes. E aqui a gente já tem direto, ó, esse 10 base FL suporta a distância de 1 km com fibra multimodo dos diferentes diâmetros, 1 km. Aquele protocolo FDDI que eu falei lá foi um dos primeiros que surgiu 100 megabits, lá em torno de 1986. Ele também usa fibra multimodo, assim como o 100 base FX, fibra multimodo e mesma distância. A diferença entre esses dois aqui é que comercialmente o 100 base FX se tornou mais barato, então ele dominou as aplicações que antes tinham FDDI. Olha só, para mesmo 100 megabits aqui, com fibra monomodo se consegue até 10 km com o 100 base LX e 100 base BX. A diferença é que o 100 base BX usa somente uma fibra. Tipo essa de assinante residencial aí, uma fibra só num cabo. É um pouco mais barato do que esse 100 base LX, que pode precisar de duas fibras. Caindo nos gigabits, que são 1000 megabits, de novo, veja bem o resumo. A evolução dos protocolos, distâncias que suportam cada vez maiores e classes de cabos. Todos os azuis aqui, ó, são cabos monomodo. Monomodo. No caso, a diferença do Simple Mode e do Multimode é o raio daí da fibra. É o raio daquela parte não é que do núcleo. Tu tenha mais de uma fibra dentro do cabo, tu tem, no caso, uma fibra mais com um raio maior daí. Isso. O raio daquela parte do núcleo, não importa o que tem em volta, né? Isso. É só o vidrinho que tem qual é feito o núcleo, realmente. Entendi. Quer dizer, essas multimodo, quanto maior, menor é a largura de banda que elas suportam. Lembra aquele efeito lá? Multiplica megahertz por quilômetro, isso é constante. Aumentou a distância, diminui a largura de banda. Porque aumentou o quilômetro, diminui o megahertz, né? Obrigatoriamente. O monomodo é praticamente infinito isso aqui, só vai. E ele sofre atenuação, grande atenuação, então a atenuação domina nas monomodo. Então olha só, os diferentes protocolos de monomodo, mesma diferença, olha só, entre esse aqui, LX e BX, é que BX funciona como uma fibra só. Um pouquinho mais econômico, né? Apesar de ser half duplex, quando transmite não recebe, tem que ficar alternando. E olha esse 100 base LH aqui. Fibra monomodo até 70 km aqui. Com uma fibra só, e aí esses 70 km é sem ter perdas daí, sem ter atenuação. A partir de 70 km tu já começa a ter atenuação. Não é a questão, olha só. Com 70 km, os dispositivos compatíveis com esse padrão vão garantir que vai se estabelecer e tu vai conseguir a comunicação na taxa de dados nominal dele, 70 km. Já vai sofrer atenuação. Isso considera que a fibra monomodo já tem uma certa atenuação por quilômetro. Entendi. Então, se der 70 km, supomos vezes aquele lá que é 0,4 dB por quilômetro, né? Se for aquela classe lá, 0,4, 28 dB. Ele vai suportar, sem dúvida nenhuma, com uma margem de segurança e vai funcionar com 28 dB de perda de sinal. Que tu já tem ali da central, digamos assim, tu já tem uma gordura para queimar, assim, de sinal, no caso. Sim, já tem uma reserva técnica aí. E nós vamos ver no conteúdo das próximas aulas como é que se estima esses alcances aí a partir desses tipos de dados. Ok? Tá, perfeito. E 10 gigabit de internet, se for olhar aqui já, a maior parte deles já são dedicados a distâncias muito mais curtas, ó. Porque olha só, quando tu aumenta a taxa de dados muito mais, tu precisa com um sinal com uma maior largura de banda. Fibra monomodo, se você quer aumentar a largura de banda, tem que ser mais curto. Então todos que usam monomodo ficaram com distâncias super curtas, né? Pode ver a comparação, olha só. As fibras monomodo com baixa taxa de dado, que se usam a largura de banda mais estreita, conseguem grande distância. À medida que aumenta a taxa de dados, aumenta a largura de banda do sinal, cresce, diminui a distância máxima que ela alcança. Ainda assim, isso aqui tem um monte de aplicações em redes mais curtas, ou até 220 metros, mas não são quilômetros, né? E também dentro de instalações, dentro de data centers, entre servidores, para acesso de altíssima velocidade a bancos de dados, conexões próximas mesmo. E já nas fibras monomodo, que não tem aquela limitação de largura de banda ser conectada com o comprimento, já conseguem também atingir aí, ó, níveis de 10 km, 30 km e vai embora, ó, com taxas bastante altas, né?
Aqui, olha só, nós temos nessas duas comparações, a gente tinha os protocolos e os dados deles, né? Também dá pra fazer uma comparação contrária aqui, ó. Em fibra ótica eu achei essa outra tabela que faz uma relação contrária, que ela diz, ó, quais são as classes de fibra, que são aquelas classes de desempenho, ó, desde as FDDI, que é mais simples, o AM1, o AM2, 3, 4, 5. E a gente tem a relação aqui, quais os protocolos que suportam. E qual a distância que elas suportam. Olha que interessante, tá ruim de exibir na tela aqui, mas se vocês forem olhar com calma essa tabela, olha só. As primeiras fibras aqui de cima, que referem o protocolo FDDI, o AM1, o AM2, elas não suportam os protocolos com maiores taxas de dados. Ó. Não suportada, não suportada, não suportada. Mas suportam, por exemplo, até 10 gigabit, 220 metros. Uma fibra com uma classe maior de desempenho, que descendo aqui, já suporta um protocolo mais rápido, só 70 metros. Uma fibra com uma categoria superior ainda suporta esse mesmo protocolo dos 100 metros de distância. Esses protocolos de maiores taxas de dados, 40 gigabits, 40 e 100 gigabits, só são suportados por fibras aqui, ó, a partir do OM3, OM4, OM5, que são categoria de desempenho bem superior. E suportam, obviamente, todos os protocolos aqui que as fibras de menor desempenho suportavam também, elas também suportam, com distâncias maiores, e suportam aqueles protocolos lá com taxas de dados mais altas também. Então tem toda essa relação. Volto a retomar isso aqui. Primeiro a gente tem que buscar da aplicação qual a distância de comunicação e taxa de dados que a gente vai querer, para escolher o protocolo, e aí determinar qual tipo de fibra que é realmente necessário. Mas pode ser que em alguma situação queira fazer uma migração de uma infraestrutura já instalada, com alguma categoria de fibra óptica. Aqui só tem as monomodo, as multimodos. Pode incluir também na comparação as monomodo, mas olha só, em alguma aplicação pode ter uma infraestrutura instalada e você quer aumentar a taxa de dados. Aí você pode fazer essa comparação contrária, pegar qual a infraestrutura que já existe instalada e observar quais os protocolos de comunicação com taxa de dados mais alta que ele suporta para poder selecionar ele.